Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Atualmente estamos acostumados a valorizar, acima de tudo, o resultado imediato e palpável das nossas ações. Daí, uma pergunta muito angustiosa se desvela perante o tema das leituras de hoje, que claramente trata-se da oração. A pergunta angustiosa é justamente esta: para que serve a oração? Qual a sua utilidade? De fato, uma grande margem de pessoas, cristãos ou não, infelizmente, acreditam que a oração não serve para nada. É uma perda de tempo ou, inclusive, é um modo de engano. Outros ainda propõem uma pergunta diferente: o que é rezar? Porque a eles parece que orar é somente uma repetição de fórmulas pré-fabricadas, mais ou menos elegantes, mais ou menos modernas e até mesmo antiquadas. E muitos cristãos, sobretudo aqueles que têm ocasião de visitar algum monastério, se perguntam para que servem aqueles homens, os monges. Entendem até mesmo a tarefa de alguns religiosos que se dedicam a cuidar dos pobres ou dos doentes nos hospitais. Para isto há uma compreensão da utilidade do trabalho desses homens. Assim, se perguntam para que servem estes homens e mulheres que ficam somente na contemplação. Não se entende por que a vida monástica dedica várias horas do dia à oração.
Mais uma vez, a nossa cultura pragmática parece indicar que é uma perda de tempo, uma fuga do mundo, uma fuga dos problemas da vida real. Colocadas essas perguntas, portanto, resta-nos ouvir o Evangelho de hoje. Primeiramente, a oração não é nada pífia. Os apóstolos se acercam de Jesus e lhes fazem esta demanda: Senhor, ensina-nos a orar, justamente porque a oração para eles era muito importante. Devemos nos recordar que, para o tempo de Jesus, a vida humana não valia aquilo que ela produzia, mas aquilo que ela significava em seu ser. Para nós hoje, o valor de uma pessoa muitas vezes está atrelado ao que ela possa produzir, ao que ela possa emitir de sua inteligência. Mas aqui temos pessoas que valorizam pura e simplesmente a existência, a vida, a dignidade da pessoa, portanto, em si mesma e não em sua utilidade. Assim, os apóstolos pedem a Jesus que os ensine a orar, porque eles gostariam de fazer este gesto concretamente e do melhor modo possível. Justamente descobrem que o valor da oração não é uma utilidade, mas sim a sua gratuidade. A oração, ela provém de um relacionamento íntimo com o Pai e, portanto, a oração não é medida nos frutos palpáveis que produz, mas sim no aumento ou não da intimidade com o Pai Celeste. Assim, nós estamos diante de uma fé ligada ao amor. Na medida em que a fé cresce, aumenta em nós a amizade com Deus e daí sentimos necessidade. Uma coisa vital para quem então é amigo de Deus é dialogar intimamente com Ele. Quando vamos descobrindo o amor de Deus para conosco, portanto, resta somente uma possibilidade. O nosso horizonte se vê mais repleto quando nos colocamos na atitude de contemplação a este Deus amor, a este Deus que conosco tem bondade e, portanto, resta-nos a Ele devotar nosso agradecimento. Podemos fazer uma analogia com aquilo que é uma coisa muito comum, os namorados. Justamente na medida em que se enamora e conhece-se melhor a pessoa a qual se está enamorado, mais se deseja passar tempo com ela, mais se deseja partilhar da própria personalidade, da própria história com quem se ama e, ao mesmo tempo, descobrir mais daquele ao qual se está enamorado. Portanto, a oração, na verdade, não se pode ser medida pela sua utilidade, mas pode ser medida pelo relacionamento de amor que se estabelece com o Pai Celeste. Do outro lado, a oração também tem uma outra capacidade. A oração que nos coloca diante de Deus, como acabamos de falar, também coloca cada um de nós diante da verdade daquilo que somos. A oração nos coloca diante de nós mesmos, nos obriga a conhecermos-nos tal como somos. E se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a oração aos poucos vai desvelando a figura do homem verdadeiro, porque vai nos aproximando de Cristo e assim somos capazes de, em cada momento de oração, aprender um pouco mais o que somos e o que Deus quer de nós. Quem não reza, quem não se põe em oração, lamentavelmente não alimenta sua vida interior e terrivelmente não se conhece. Não há verdadeiro autoconhecimento onde não se tem a capacidade de comparar-se com esta imagem delineada do próprio Cristo em nós. Vamos falar muitas coisas. Vamos falar sobre nós mesmos outras tantas, porém sem nos conhecermos realmente. E somente a oração possibilita este conhecimento. Vamos ter um conhecimento superficial de nossa própria vida.
E assim, para saber em profundidade o que somos, para de fato nos humanizarmos, somente a oração pode ser o caminho de realização plena. Neste sentido, portanto, desta oração que por um lado nos aproxima do Pai Celeste e por um outro lado nos faz mostrar aquilo que de fato somos, encontramos a figura de Jesus, que hoje no Evangelho, como um bom mestre, ensina aos seus discípulos a orar. Jesus ensina de dois modos. O modo mais eficaz. Nenhuma outra teoria educacional é mais eficiente do que esta. Jesus ensina-nos a orar pelo seu exemplo. Quantas vezes os evangelistas trazem nos seus textos, Jesus estava retirado em oração. Ou como Lucas nos coloca hoje, Jesus estava rezando num certo lugar. Esta oração de Jesus era tão profunda que comoveu seus discípulos a solicitarem um ensinamento para fazerem o mesmo. Ainda mais o Senhor Jesus, como é Deus, conhece o coração do próprio Deus e somente Ele pode nos ensinar como atingir e dialogar com este mesmo coração. Assim, o Senhor Jesus, quando ensina os seus discípulos a orarem, os ensina pelo exemplo. O segundo modo como Jesus ensina é justamente desvelando aos nossos olhos o mistério de sua própria oração. O que Jesus fala com o Pai, o que Jesus intercede por cada um de nós, Ele expõe justamente no Pai Nosso. Esta oração ensina aos apóstolos e a todos os discípulos de Jesus a não fugir da realidade. Não é uma evasão da vida real, nem das suas dificuldades. Jesus ensina através desta oração muito simples que a nossa vida presente, ela pode responder à palavra de Deus, ela pode corresponder ao amor que Deus nos demonstra. Portanto, permitam-me, de um modo muito simples, comentar as petições do Pai Nosso, tal qual se apresenta no texto de Lucas. Primeiramente, o Senhor ensina, quando rezardes, dizei o seguinte: Pai. Essa primeira palavra já é por si capaz de fazer-nos contemplar um mistério que antes não poderíamos. Somente com Cristo e seu amor conhecemos uma faceta de Deus que é Pai. Todas as outras religiões monoteístas podem falar da grandeza de Deus, mas nenhuma delas pode chamar a Deus de Pai. Aliás, se no Oriente Médio alguém chamar Allah de Pai, vai perder a cabeça, porque Allah é um Deus misericordioso, mas nunca pode ser o seu Pai. Depois diz um modo muito simples: santificado seja o teu nome. Dizer santificado seja o teu nome significa dizer que queremos de Deus que o seu conhecimento seja por toda a terra espalhado. Santificar o nome do Pai significa reconhecer tudo o que Deus nos revelou. Venha a nós o vosso reino. Significa dizer que humildemente a humanidade precisa de um governo, não o governo das nossas ideologias políticas, mas precisa do governo da graça e da palavra de Deus, porque somente a sua palavra pode realizar entre nós tudo o que desejamos: a verdade, a justiça, a paz e o amor. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos. O pão aqui é significativo, é relativo a tudo que o homem necessita para a vida de seu corpo, mas também para a vida de seu espírito, porque nem só de pão vive o homem. O perdão, quando suplicamos a Deus, perdoa-nos os nossos pecados, estamos fazendo com que Deus seja invocado em nosso favor, mas em contrapartida, também nos comprometemos aos irmãos, porque dizemos: pois nós também perdoamos
a todos os que nos ofenderam. Depois suplicamos, não nos deixes cair em tentação, ou seja, estamos suplicando a ajuda de Deus para a tentação, porque a tentação faz parte da vida espiritual. É nela que o nosso amor é testado. E todos nós somos tentados, como o próprio Jesus foi tentado. Vivendo essa experiência, foi capaz de, em suas condições, acudir à graça do Espírito Santo, que é o verdadeiro dom da oração, e ser capaz de ser fiel ao Pai. Por fim, permitam-me ainda fazer referência àquela que é a invocação que está presente, não em Lucas, mas em Mateus. O Pai Nosso, em sua segunda invocação, diz: seja feita a vossa vontade. Bem, podemos confundir a oração como um processo de projeção em Deus daquilo que desejamos. Parece então uma certa mercadoria. Trocamos belas palavras com Deus e Ele faz aquilo que desejamos. Lamentavelmente, quem pensa assim nunca entendeu o que significa dizer: seja feita a vossa vontade. A oração não serve para que Deus faça aquilo que eu desejo. A oração serve para abrir-me aquilo que Deus deseja.